Olá, alunos! Vamos fazer aqui mais uma aula sobre carga térmica. Vamos imaginar que eu tenho um freezer e esse freezer tem uma largura de 1,10 m. Então, largura, vamos dizer que é essa medida aqui, ó. Uma altura de 0,80 metros. Vou chamar de L, de H aqui, então. E aqui uma profundidade de 0,50 metro. Então, veja, nessa condição, a gente consegue calcular uma tal de área superficial desse freezer, porque a gente tem 6 faces. Considera ainda que a espessura de isolamento de poliuretano do freezer seja de 5 centímetros. Poliuretano que a gente sabe pela tabela que o K é aproximadamente 0,03 watts por metro grau Celsius. Vamos supor que a gente tenha colocado aí para congelar 10 kg de carne fresca, inicialmente a 10 graus Celsius, e tem que congelar até menos 18 graus Celsius. Eu gostaria de saber qual a quantidade de energia tem que ser removida dessa carne. Vamos supor que eu precise fazer isso aí no tempo aí de 18 horas, que é o tempo necessário. Então vamos calcular aí a potência de refrigeração necessária nesse caso, tanto para suprir a carga térmica que entra por condução, pelas paredes, pela tampa, abertura e pela base, né? Pelo fundo do freezer. E vamos também calcular aí qual é a carga térmica do produto, né? Para fazer esse resfriamento, aí, esse congelamento. A área superficial, não sei se vocês conseguem perceber aqui, ó, nesse desenho, é essa área aqui, que é L vezes H. Quanto é que dá L vezes H? 1,10 vezes 0,8. Dá 0,88. Vou anotar aqui, ó. Só que eu tenho dois lados. Então, eu vou colocar 0,88 e mais 0,88, que é a parte de trás aqui também. Eu tenho agora essa área dessa lateral, que é o P vezes o H. O P está aqui, ó. É um retângulo, ó. P vezes H. Quanto é que dá o P? P é 0,5 vezes H, que é 0,8. Eu tenho aí 0,4. Só que eu tenho 0,4 duas vezes, porque eu tenho dois lados. Tudo metro quadrado aqui, ó. Tem esse lado de trás também, ó. Tem esse lado e aquele lá. Agora vamos calcular agora a tampa e o fundo. Então, é essa medida aqui, ó, que é o L, 1,10 m, vezes essa medida aqui, ó, que é a profundidade, que é 0,5. Então, vamos lá. 1,10 vezes 0,5, eu tenho 0,55 metro quadrado, só que é em cima e embaixo. Então, 0,55, 0,55 aqui. Soma tudo, quanto é que dá? 0,55 mais 0,55 mais 0,4 mais 0,4 mais 0,88 mais 0,88 e eu tenho 3,66 metros quadrados. Essa é a área superficial. Opa, 3,66 metros quadrados. Vamos continuar então agora e vamos ver qual é a carga térmica, qual a energia decorrente da condução e do produto, né? Que é a carga térmica mais importante. Vamos aí ignorar, nesse caso, a infiltração. Bom, vamos lá. Primeira coisa, saber então que a carne ela tem um calor específico, então aqui vocês lembram que C é o calor específico do produto, nesse caso a carne. Isso é um valor estabelado, mas são aproximados, né? Porque depende do tipo de carne, se é mais gorduroso, menos gorduroso, etc. e tal. Mas, de qualquer forma, é usado aí na literatura técnica como referência. Então, a carne tem calor específico antes do congelamento e depois do congelamento. E o ponto de congelamento, menos 2. Então, vamos pensar o seguinte. A carne entrou, vai ser colocada no freezer a uma temperatura, então, de 10 graus positivo. Vamos fazer uma linha aqui de tempo vezes temperatura. Então, a carne é colocada a 10 graus aqui, em graus Celsius. E vai ser congelada a menos 18. Então, como é que isso acontece? Acontece assim, ó. Opa. Passa aqui o 0 graus e vai até menos 2, ó. Se fosse a água, tinha ficado no 0 ali, ó. Aí eu congelo toda a carne. E só então eu vou até o ponto final de congelamento. Então, vejam aí
que eu tenho esse gráfico. Eu vou chamar aqui de A, B, C e D. Lembrando que A até B é só calor sensível, não mudou o estado. Até chegar no ponto B, é só baixou a temperatura. E o ΔT nesse caso foi quanto? Foi 12 graus Celsius. Como é que eu sei isso? Essa diferença aqui, ó. 10 positivo para 2 negativo. De B até C é calor latente. Lembra que a gente ensinou a definição para vocês, né? Calor latente é quando muda a fase. Quando congela, descongela, quando condensa ou quando vaporiza. E na temperatura constante de menos 2 graus Celsius. E isso é uma hipótese também, né? Porque a carne não é uma substância pura, mas a gente vai considerar esse fato, porque a carne tem bastante água no seu interior. Mas, de qualquer forma, também é uma aproximação. Vejam que a gente só consegue fazer os cálculos se a gente fizer hipóteses simplificativas. De C até D, a gente tem calor sensível de novo, porque agora já está congelada a carne e a gente só muda a temperatura. E nesse caso o ΔT é de quanto? É esse ΔT aqui, ó. Então vamos fazer aqui, ó. Qual é o ΔT agora? É igual a menos 2 menos 18, que dá, aqui dá positivo, ó, dá 16 menos 2 dá 16 graus Celsius. 18 menos 2, quer dizer. Bom, agora com essa informação já fica mais fácil. Nós vamos agora calcular essas grandezas. Vamos lá. Q sensível 1, de A até B, né? E a massa, que é quantos quilos? 10 quilogramas? 10 quilogramas, vamos ver. É isso aí, 10 quilogramas. Vezes o calor da carne, o calor específico da carne antes de congelar, que é quanto? Vocês se lembram? Confere aí, para não cometer erro. Então, antes de congelar. 3,2 kJ por quilograma grau Celsius. E o ΔT, de A até B, como eu disse agora há pouco, 12 graus. Esse é o calor sensível de A até B. Agora vamos lá. Calor latente, que é o B até C. A massa, que é 10 kg, vezes o calor latente de... vamos lá, vamos conferir com esse valor aqui, ó. Na verdade é 230, né? Então vamos arrumar aqui, ó. Cuidado ali com a tabela ali, ó. 230 kJ por quilograma. E, finalmente, ali, o Q sensível 2, que é C até D, que é igual a 10 kg, vezes agora o calor específico depois do congelamento, que é 1,7 kJ quilograma grau Celsius, vezes a variação de temperatura, que é 16 graus Celsius. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer a primeira conta ali em cima. Eu vou cortar esse grau Celsius com esse grau Celsius, esse quilogramas com esse quilogramas. Vou fazer isso aqui também, ó. Esse quilograma, esse grau Celsius, grau Celsius. Unidade disso aqui, então, vai ser o quê? Tudo quilojoules, ok? Então, vamos fazer o cálculo aqui e colocar os resultados para vocês verem. Primeira conta. 10 vezes 3,2 dá 32, não é isso? 32 vezes 12 igual 384 quilojoules. Na sequência, 10 vezes 230 dá 2.300 quilojoules. E, finalmente, 10 vezes 1,7 dá 17, vezes 16, que dá 272 quilojoules. Soma tudo, o calor total para resfriar é igual a 272 mais 2.300 mais 384. Vejo que a maior parcela de calor é exatamente para fazer o quê? O congelamento, ó, 2.300, olha a diferença. Então, a carga térmica, não nesse caso assim, só o calor. Primeiro eu calculei o calor aqui. O calor para resfriar é 2.956 kJ. Se eu quiser a carga térmica, eu preciso pegar esse valor e dividir pelo tempo. Eu falei ali o tempo de 18 horas. Então, posso fazer essa conta aqui, 18 vezes 3.600 segundos. Uma hora tem 3.600 segundos. Então, lá, 2.956 dividido por 18, dividido por 3.600. Dá aproximadamente o que? Dá 0,0456. O quê?
watts. Por que quilowatt? Porque, lembrando que quilojoules, quando divide por segundo, dá quilowatts. Mas o que é um watt? 1 kW. 1 kW é a mesma coisa que 1000 watts. Então, eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que 45,6 watts. É só multiplicar por 1000, né? Na sequência, a gente pode agora calcular o calor que entra ali pelas paredes, né? A carga térmica pelas paredes. Veja que eu coloquei o pontinho aqui, ó, para indicar unidade de watts, tá ok? Ou quilowatts. O pontinho significa que é dividido pelo tempo. Só para diferenciar do calor aqui, ó, que aqui o calor é joule ou quilojoules. Ou quilocaloria também, se for unidade, se estiver usando aí. Na página seguinte, veja que eu tenho a equação para a condução pelas paredes. E aí eu vou precisar daquela informação lá do início da questão que eu falei, que era a área de troca, a área superficial, que é 3,66 metros quadrados. O K do poliuretano, a gente disse que a gente pode encontrar tabelado 0,03 watts por metro grau Celsius. O L é a espessura, a gente disse que é 5 centímetros, ou 0,05 metros. Agora faltou o ΔT. Vamos supor o seguinte, eu disse que o interior do freezer está ali a menos 18 graus Celsius, temperatura de congelamento. Vamos considerar essa temperatura interna da parede do freezer. Então, vamos dizer aqui, lá de dentro, menos 18 graus Celsius. Então, a simplificação mas a gente faz assim mesmo para ter algum cálculo mais rápido. E vamos supor que na face externa aqui, eu não tenho essa informação, não foi dado inicialmente, vamos suponha 30 graus Celsius. Nesse caso, o ΔT, a diferença de temperatura entre esses dois lados vai ser igual a quanto? ΔT vai ser igual 30 menos 18. ΔT igual a 48 graus Celsius. Então, vamos colocar, vejo aqui, só para não dar confusão, né? O ΔT vai ser 48 graus Celsius. Assim, pronto. Isso aqui é a temperatura interna do freezer, uma suposição. Então, carga térmica de condução vai ser, então, 0,03 vezes 3,66 vezes 48 dividido por 0,05. Faça a conta, vamos lá, vamos ver quanto é que dá. 0,03 mais 3,66 mais... Opa, não é mais, é vezes, né, gente? 0,03 vezes 3,66 vezes 48 igual dividido por 0,05. Ok. Carga térmica de condução é igual a 105,4 watts. Lembrando que anteriormente eu tinha lá 45 watts, né, do produto. Então, eu tenho aí uma carga térmica total, nesse caso, aproximadamente de 150 watts, decorrente do produto e da condução. Claro que eu estou aí ignorando alguma lâmpada que tem ali dentro, a infiltração, né? Mas é só para ter um cálculo rápido aí, para vocês terem uma ordem de grandeza da carga térmica. É isso, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.